Qual é, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar falando aqui sobre. Agora, só que dessa vez não vamos estar falando de educação infantil nessa região do planeta. Vamos estar falando aqui na América do Sul, na América Latina, e especificamente do nosso país. Vamos estar falando do Brasil, tá? No nosso país aqui, de uma certa forma, a história ela tem acontecido da seguinte forma, tá? Naquele período, a maior parte da população vivia na zona rural, né? Então, em meados ali do século XIX, o atendimento dessas crianças aí, que normalmente ficavam longe da mãe, normalmente ficavam em instituições. E creches, parques infantis, normalmente praticamente não existia aqui no Brasil, tá? Então, na zona rural, que era onde a maior parte da população morava, né? Essas famílias, quem cuidava dessa questão aí dessa questão na época, eram as famílias dos fazendeiros, que assumiam os cuidados dessas crianças órfãs ou abandonadas. Geralmente fruto da exploração sexual da mulher negra ou da mulher índia pelo senhor branco. Tá legal? Então, também na zona urbana, os bebês abandonados pelas mães, normalmente muitas vezes por filhos ilegítimos, naquele período era uma moral muito rígida, né? Então, aquelas moças, aquelas pessoas, aquelas garotas de famílias de prestígio, de família de gente rica ali, então normalmente elas ficavam grávidas e abandonavam o filho. Normalmente ela colocava o filho ali naquela roda de expostos, que a gente já falou lá no período no anterior, a gente comentou muito sobre isso que acontecia lá na Europa, que é aquela roda que ficava ali, e as pessoas colocavam o bebê ali e as instituições que se encarregavam de criar essa criança aí. Acontecia a mesma coisa aqui. E normalmente eram moças provenientes de famílias de prestígio, famílias ricas, né? Então elas abandonavam os filhos ali e as instituições, normalmente encarregadas ali da igreja, assumiam a tarefa de cuidar dessas crianças aí. Então essa situação vai modificar um pouco a partir da segunda metade do século XIX, que é o período da abolição da escravatura no país. Quer dizer, suposta abolição da escravatura, porque a escravatura praticamente existe até hoje, né? Se você parar para analisar. Então, nesse período mais assim, que vai acentuar mais, na zona urbana das grandes cidades, aí vai surgir aquelas condições para que um certo desenvolvimento cultural e tecnológico, com a proclamação, que vai acontecer também na história do país, a proclamação da República, que foi ali um golpe militar também naquele período lá, tá legal? Que destituiu ali a monarquia e passou a existir uma república no país. E então, nesse período aí, proveniente da proclamação da República, a gente vai observar algumas medidas de proteção à criança, né? Muitas delas orientadas ali no combate das altas taxas de mortalidade infantil da época, né? Por exemplo, com a criação das entidades de amparo ali. E na abolição da escravatura do Brasil, ela vai suscitar, de um lado, novos problemas que vão ser... que vai dar destino ali dos filhos dos escravos, que já iriam assumir ali aquela condição dos seus pais. De um lado, concorreu com o aumento do abandono das crianças para buscar novas soluções para o problema da infância, né? Que, na verdade, representavam apenas uma parte uma forma de varrer ali aquele problema para debaixo do tapete, tá? Criado com essa suposta abolição da escravatura, vocês sabem, né? O negro não foi libertado nesse país. Ele foi criado ali uma condição, quer dizer, praticamente tirou todos os direitos dele e deixou ele abandonado. Então, foi isso que fez uma vergonha. Infelizmente, até hoje a gente vê o resultado disso daí no país, né? É uma dívida grande que esse sistema tem com essa população aí. Não só a população negra, como a população indígena, né? Que a gente vê os estratos hoje aí, os estragos de tudo isso que aconteceu. E as crianças sofreram muito nesse período com essa situação, tá? Então aí, uma forma de jogar toda essa sujeira, toda essa porcariada para debaixo do tapete, então vai surgir as criações das creches que tinha lá Lembra que a gente comentou que existia lá na Europa, né? Creche, inclusive, ali citamos a questão da França, da Itália, né?
da Inglaterra. Então, isso daí vai começar a acontecer aqui no Brasil, os asilos, os internatos, tá? Então, nessa época aí, essas instituições que são assemelhadas vão destinar a cuidar dessas crianças pobres aí, né? Então, o que a gente vai observar nas soluções que vão ser apontadas aí, na presença de um discurso, tentando responsabilizar ali o respeito à assistência a essas crianças aí, no qual atribuir ali a culpa pela situação dos filhos, né? Era todo esse discurso responsabilizava as famílias, né? Que normalmente falava que essas crianças que eram responsáveis, que eram culpadas pelo problema social que atingia ali aquelas crianças. Então, o Estado e aquelas famílias ricas que exploravam a maioria da população eram responsáveis por essa tragédia aí. Eles falavam que não eram eles que eram responsáveis pelas misérias, pelas desgraças que tinham no país, pelas tragédias sociais, né? Então, falava que a culpa era da própria pessoa ali. Então, como forma de estar varrendo para debaixo do tapete, criavam-se algumas alternativas aí que não dava grande resultado, que a gente sabe, que era uma forma de estar tentando ali criar até condições para continuar um tipo de exploração por essas famílias que continuavam explorando o povo ali, de uma forma, vamos dizer assim, a escravidão, e continuava escravizando o povo, mas só que de uma forma diferente. O capitalismo selvagem, nojento, tranqueira, que existia na época e que existe até hoje, aí, que precisa mudar a cara de tudo isso para ter uma sociedade melhor, com justiça social. Mas isso só vai acontecer com a educação. Por isso que a gente se empenha nesse sentido aqui, tá? Um povo educado, um povo consciente vai lutar para defender seus interesses e criar uma sociedade com mais qualidade, com mais justiça social, uma sociedade mais feliz, um povo mais saudável, né? Então é isso que a gente almeja num futuro desse país aqui. Tá? Então, por outro lado, voltando novamente a esse assunto aí, por outro lado, existia também um projeto social de construção de uma nação moderna por parte um ideário liberal que existia presente lá naquele século XIX. Então, reunia ali condições que fossem assimiladas pelas chamadas elites do país. Que eu não considero como elite. Elite, para mim, é coisa boa. O pessoal lá da classe rica, lá, essas tranqueiras aí que explora o povo até hoje, tá? Então eles criavam assim, uns preceitos educacionais do movimento das escolas, o movimento ali da escola nova, lembra da escola nova que a gente comentou também? Nós vamos estar comentando futuramente sobre isso, tá? Elaborados no centro das transformações sociais ocorridas ali na Europa, né? Trazidas para o Brasil pela influência americana e europeia. Tá? Então, a questão do jardim da infância, lembra que nós comentamos sobre esses jardins da infância? É um desses produtos estrangeiros aí que foi recebido com entusiasmo por alguns setores aqui, setores sociais do nosso país. Como sempre, pegando o resto que vem de outros lugares aí do planeta. Tá? Então, essa ideia de jardim de infância, que veio exportada de lá para cá, ela também vai gerar aí muitos debates, né, ali entre os políticos da época, tá? Então, muitos vão criticar, né, porque vai estar identificando isso daí com aquelas salas de asilo que existia lá na França, que vai estar entendido como uma mera guarda de crianças, tá? E outros vão defender, porque vão acreditar que vai trazer vantagem ali para o desenvolvimento infantil e sobre a influência desses escolanovistas aí, tá? Então, para a gente ver aí, a polêmica era dessa argumentação que a gente vai ver, dos jardins da infância, elas vão criar ali uns objetivos o objetivo mais era de caridade, né? E destinava mais aos pobres ali. E não deveriam ser mantidos ali pelo poder público, tá legal? Enquanto a questão ali ficava sendo debatida ali, então foram criando ali em 1875, no Rio de Janeiro, e em 1877, aqui em São Paulo, né, os primeiros jardins da infância, tá? Que diziam normalmente essas entidades eram privadas. Então, apenas alguns anos depois aí que vai surgir o governo, né? Vai surgir o jardim da infância nos setores públicos aí da sociedade, que vai estar dirigindo, inclusive, seu atendimento para as crianças dos estratos sociais também mais afortunados, com o desenvolvimento da programação pedagógica inspirada lá por Froebel, que a gente comentou também nos vídeos anteriores. Se você der uma olhada nos vídeos anteriores ali, você vai ver que a gente falou muito sobre esse assunto aí, tá?
Tá? E agora está acontecendo aqui no nosso país, no Brasil. Tá? Então, nesse período, a preocupação com os menores das camadas sociais mais pobres, elas também eram frequentes na imprensa, né, nos debates legislativos. O próprio Rui Barbosa, ele vai considerar o Jardim da Infância aí como a primeira etapa do ensino primário e vai apresentar em 1882 um projeto de reforma de instrução no país. Então, distinguindo ali as salas de asilo, tá? As escolas infantis e também o Jardim da Infância. Então, vai observar aí um fortalecimento de um movimento de proteção à criança, tá? Que partia de uma visão ali preconceituosa sobre a pobreza, tá? Então vai estar defendendo ali um atendimento caracterizado como uma dádiva aos menos favorecidos, tá? Então nessa época aí, nessa época a exposição pedagógica realizada em 1885 no Rio de Janeiro, o Jardim da Infância, elas já eram confundidos com as salas de asilos franceses, ora atendidos no início perigoso da escolaridade precoce. Então, eles tinham essa ideia de que aquilo era perigoso, né? Que normalmente o ensino vinha de maneira precoce, então eram considerados prejudiciais ali à unidade familiar, porque ia tirar desde cedo a criança do seu ambiente doméstico, sendo cometidos ali apenas no caso da proteção aos filhos das mães trabalhadoras, tá? Então, tudo isso acontecia ali, então, de tal forma que algumas posições da história aí, nessa fase da educação, eram compensatórias e desafortunadas socialmente, tá? Você pode ver, planejar um ambiente promotor de educação era uma meta considerada com dificuldades. E aí, em 1862, Emília Eriksen, tá? Ela vai criar o primeiro Jardim da Infância do Brasil, lá em Castro, na cidade de Castro, lá no Paraná, no estado do Paraná. Tá? Então, nós vamos passando aqui para uma discussão mais profunda, a gente vai ver que vamos falar um pouquinho sobre a construção social da criança nesse período. Né? Uma compreensão que a gente pode ter com relação sobre isso daí, a gente vai ver que cada pessoa, nós vamos falar sobre a construção social aqui, que já parte para uma discussão mais profunda, mais humanística, né? Com critérios mais apurados ali, pensando mais no bem-estar da criança. Tá legal? Então, essas questões aí, a gente vai estar fazendo uma pré-discussão aqui e prometendo aprofundar esse debate mais nos próximos vídeos. Então, nós gostaríamos até que você acompanhasse para ter uma ideia do conjunto total. Você vai adquirir muito conhecimento, vai entender muito o que acontece por aí e vai ter uma melhor compreensão sobre a nossa educação, principalmente nessa área da educação infantil, historicamente falando, e também na atualidade. Você pode amanhã ou depois precisar participar de um concurso público aí, e isso daqui vai ser de muita importância para você. Tá legal? Ou até como informações assim, para estar aplicando aí no dia a dia. Tá legal? Então vamos lá. Então, nesse período aí, vamos falar sobre a construção social da criança. Vamos dizer que a pessoa ali desenvolve assim, a sua cultura, por apoiar assim, uma promoção de experiências pedagógicas, com qualidade na educação infantil, né? Como a gente comentou ali. No decorrer da história, esses pontos aí eles vão sendo sistematizados pelas ciências, né? Então, se você fizer uma análise crítica deles, no entanto, você vai conseguir perceber que vai ter mais condições biologicamente determinadas ali e uma definição da infância e da adolescência. A idade adulta ou a velhice é uma decisão política feita se você parar para analisar, né? É feita de forma própria ali em cada cultura, tá? Então, esses períodos de desenvolvimento humano, eles são objetivos de narrativas culturais que envolvem muitos aspectos ideológicos, como a gente vai estar vendo. Do contrário, como a gente vai estar afirmando aqui para vocês, por exemplo, que a vida adulta, ela representa uma oportunidade de você assumir um trabalho remunerado de construção de família e tal. Então, se em um grupo social há crianças que trabalham e adolescentes que têm filhos, se você fizer essa pergunta aí, você vai ficar vai falar assim, pô, não é possível isso daí. Como falar se em um grupo social essas crianças que trabalham
e adolescentes que já têm filhos, né? Então aí a resposta é, em algumas culturas a gente vai afirmar que essas crianças aí elas devem ocupar apenas o jogo do livre, um jogo livre ali infantil, né? E as outras crianças que desde cedo elas vão estar instaladas ali pela família, vão estar normalmente ali levadas a tarefas, pelo menos em tarefas domésticas, não sendo raro que algumas vezes aí você vai ver o desempenho de trabalho produtivo dessas crianças, que às vezes pedem esmola também nas ruas da cidade. Então há também assim as culturas que você precocemente você vai ver, né, que elas são postas para executar tarefas que reproduzem ali atividades escolares de níveis mais adiantados. Então a presença desses aspectos políticos nas explicações sobre o desenvolvimento humano, ela pode ser notada quando você analisa as orientações apresentadas em diferentes épocas históricas, tá? Sobre as formas consideradas melhores para cuidar das crianças e educar. Então, essa moralidade religiosa, por exemplo, que já foi a principal orientação dada na educação infantil, então você vai ver que as suas normas elas acabaram sendo substituídas por discursos médicos, que vão prescrever práticas sanitárias. Particularmente, que a gente vai ver que vai estar envolvendo ali a população de baixa renda, tá? E após a Segunda Guerra Mundial, as ideias da psicologia e da psicanálise, elas vão se ocupar um foco central da prescrição de bons hábitos educativos como forma, né, que você vai ver que vai estar ali, se você, após a Segunda Guerra Mundial, essas ideias da psicologia, né, da psicanálise, lá do Freud, tá, vão ocupar assim, um foco central da prescrição de bons hábitos educativos, como argumento para capacitar cada vez mais cedo as novas gerações, com o objetivo de estar desenvolvendo as competências complexas requeridas por sociedades com acelerado ritmo de transformação, tá? Então, há que reconhecer, no entanto, que apesar das teorias psicológicas serem extremamente úteis para descrever, que a gente vai ver que para descrever essa questão aí, você vai ver que, num determinado momento aí, você vai ver que é necessário você ter claro ali que o educador ele deve conhecer não só uma teoria sobre cada criança que modifica a sua forma de sentir, pensar, falar e construir as coisas, mas também um potencial, né? Um potencial de tal forma que ela vai ter sucesso na inserção numa sociedade correta. Tá legal? Então, se a gente analisar isso daí com mais calma, você vai ver que algumas implicações das concepções sobre o desenvolvimento humano para a educação infantil, ela pretende fugir da imposição de um modelo de infância, né, para criticar políticas sociais, né, o qual ignora as diferenças culturais e econômicas entre os indivíduos ou as trata sem percebê-las como desigualdades socialmente formuladas. Bom, nós vamos parando por aqui, pessoal, e nós prometemos trazer nos próximos vídeos, né, a continuidade desse assunto que a gente entende ser muito importante. Mas enquanto isso, a gente solicita que você deixe aí, faça o seu comentário, tá? Aperta o botão de curtir, né? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe. Então, forte abraço, até mais. Tchau!